Queridos, vamos para a segunda parte deste vídeo, né? Relacionado que ninguém vai para o inferno porque deixou de dizimar. Nem tampouco para aqueles que vai para os céus só porque dizimar. Nada de questão nenhuma. Aqui é uma questão, depois da entrega dos dízimos que Abraão fez a Melquisedeque, entendam bem o que Melquisedeque fez, podia ser feito com qualquer um. Entendam que era um costume que as pessoas tinham de agir com reciprocidade para com alguém que fizesse o bem. Segundo aqui, Abraão deu o dízimo a quem já tinha, irmão, que era Melquisedeque, rei, sacerdote. Terceiro aqui, o que estava no poder de Abraão era ele que administrava. Quando ele passa para a mão dos outros, quem tem que administrar é aquelas pessoas que estavam recebendo o dízimo. Entendam aqui. Depois foi aplicada para a lei do Senhor, para o sustento da tribo de Levi, para os sacerdotes e os sumos sacerdotes e os levitas, porque eles não trabalhavam, não podiam trabalhar, eles eram dedicados exclusivamente à obra do Senhor e cuidando da vida religiosa dos demais, dos quais Deus se apresentava ao sumo sacerdote, e o sacerdote era intermédio do Senhor para com o povo. Está entendendo? Nos dias de hoje, nós dependemos, a igreja depende dos dízimos. Para quê, irmãos? Vejam bem, para quê? Para o sustento da obra, não dos irmãos, dos líderes religiosos, não. Em que a igreja hoje paga prédio, aluguel, a igreja paga energia, a igreja paga água, a igreja paga os funcionários, trabalhadores. Nem muitos pastores hoje não recebem salário, muitos deles têm dinheiro, ele doa o salário dele todinho para a obra do Senhor. Mas nós vamos encontrar muitos desses pastores aí, sabe, que no dia do Senhor vão ser julgados por Deus, vão perder seus galardões, entendeu? Vão perder seus galardões. E muitos deles vão ser rejeitados pelo Senhor. Como eu já disse, Deus é quem tem a mão, a chave de Davi. Ele diz, eu quem abro e eu que fecho. Está lá em Apocalipse. Ele tem o poder. Deus tem autonomia. Deus tem toda a diretriz de dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno, você não entra, você sobe, você desce, você morre, você tem vida, você é curado, você não é. É o próprio Deus em Cristo Jesus, irmãos. Eu não sei como esses líderes não se cansam de tentar manipular esses irmãos. É um absurdo isso. Estão entendendo, irmãos? É muita coragem, irmãos. E uma mente muito tampada, fechada, de tentar manipular os irmãos em pleno século XXI, onde o conhecimento está aberto aí para todos. Todo mundo pode ter acesso à internet aí, estudar, pesquisar, analisar a palavra do Senhor, entender que o texto desde Malaquias é relacionado a uma obediência por amor ao Senhor. O texto de Paulo ou de Apocalipse está relacionado a práticas vividas e conduta de cada irmão no sentido da sua moral. Totalmente diferente, queridos. Que Deus tenha misericórdia, queridos. Então, não use textos isolados para dizer aquilo que você quer. O que foi que esse missionário fez? Ele pegou o texto falando sobre roubo, pegou o texto de 1 Coríntios falando sobre o roubo e aplicou e juntou, uniu para falar a respeito do dízimo, para que os irmãos da igreja dele ou outros não deixassem de dizimar. Querendo roubar a consciência. Ele já está sendo ladrão da consciência do outro. Então, quando você ensinar isso, você também está sendo um ladrão, porque você está roubando a consciência do outro. Segundo, você está induzindo esses irmãos a um erro teológico. Você elege essas pessoas, então, eles vão ser julgados por Deus. A ideia aqui dos dízimos, não veja qual é a ideia do dízimo. Irmãos, você hoje dizima por amor, faça aquilo que você pode, dê com coração, dê com amor, dê com alegria. Por quê? Esses dízimos que vocês estão dando é para a manutenção da obra do Senhor, porque a gente precisa pagar o templo, a gente precisa pagar a energia, a gente precisa pagar o sustento dos colaboradores, dos irmãos, a gente precisa ajudar os órfãos, os necessitados, mas não porque você vai para o céu. É isso, irmão. Esclarecer isso daqui e não manipular os irmãos, porque os líderes estão dando e deixando a desejar em muitas coisas, irmãos. Não é toda a liderança, não, irmão. Temos muitos pastores honestos, leais à palavra do Senhor, mas muitos que vão pagar caro diante do Senhor, tá bom? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu encerro aqui em nome de